Quantas vezes o amor e a obsessão caminham na mesma linha tênue, prestes a colapsar no abismo da tragédia? Pense bem, em uma situação de extremo perigo, cercada por mais de 100 horas de tensão, o que você faria se soubesse que cada palavra dita, cada movimento, está sendo analisado por milhões de pessoas? O caso de Eloá Cristina Pimentel não é apenas a história de um sequestro e de um desfecho fatal. É o registro sombrio de uma falha coletiva, de um espetáculo que transformou a dor de uma família e o drama de uma jovem em um evento televisionado, ao vivo. O que aconteceu naquelas 100 horas em Santo André revelou as fragilidades da negociação, a natureza destrutiva da posse e, acima de tudo, a complexidade da mente que não aceita o fim. Fique conosco. Hoje vamos mergulhar nos detalhes forenses e nas decisões críticas que selaram o destino de Eloá. Antes de seguirmos, se você valoriza uma análise profunda e investigativa como esta, deixe o seu gostei agora. Ajuda este arquivo a chegar a mais mentes curiosas e atentas como a sua. E me diga nos comentários, em qual cidade você nos acompanha hoje? A data é 13 de outubro de 2008. O local, um modesto apartamento no bairro Jardim Santo André, em Santo André, São Paulo. Eloá tinha apenas 15 anos, uma vida inteira pela frente. Seu ex-namorado, Lindenberg Alves, era o oposto do que se espera de um parceiro. A relação já havia terminado, mas, como em muitos casos de violência e controle, o término nunca é aceito pelo lado possessivo. Naquele dia, Eloá e mais 3 amigos, incluindo sua amiga Nayara Silva, estavam reunidos no apartamento, realizando um trabalho escolar. Era um momento de distração juvenil que foi violentamente interrompido. Lindenberg invadiu o local. Não foi um encontro casual, mas uma irrupção planejada movida pela recusa em aceitar a perda e alimentado pelo que os especialistas chamam de ciúme patológico. De imediato, 3 dos jovens foram liberados, mas Eloá e Nayara permaneceram sob o poder de Lindenberg, armados e aterrorizados. Este não era um sequestro para o resgate financeiro. A moeda de troca aqui era a própria vontade de Eloá, sua autonomia. Lindenberg não queria dinheiro, ele queria controle e a reversão do tempo, usando a coerção e a ameaça de violência como suas únicas ferramentas de negociação. A partir daquele momento, o drama se tornou um cárcere privado e o relógio para a tragédia começou a correr. As 100 horas que se seguiram foram um teste extremo de resistência e de nervos, não apenas para Eloá, mas para toda a estrutura de segurança que deveria gerir a crise. O apartamento se transformou numa cela e, mais tarde, em um palco de negociações erráticas. O agressor, emocionalmente instável e sob a influência da própria obsessão, estabeleceu um cerco psicológico brutal. O primeiro ponto crítico ocorreu com a liberação de Nayara Silva, a amiga de Eloá. Essa liberação inicial deu um breve vislumbre de esperança. No entanto, o que aconteceu em seguida é um dos elementos mais controversos do caso. Nayara, sob circunstâncias que a investigação policial precisou detalhar, retornou ao cativeiro. Esse retorno, motivado por um pedido ou sugestão que visava ajudar as negociações, foi uma decisão de alto risco que reintroduziu uma segunda vítima na dinâmica volátil do sequestro. Dentro do apartamento, a pressão era asfixiante. A polícia, através de linhas telefônicas e comunicação direta, tentava acalmar Lindenberg enquanto ele alternava momentos de aparente colaboração com explosões de fúria e ameaças. A cada hora, a situação se deteriorava, não apenas pela fadiga física e emocional dos envolvidos, mas pela exposição crescente. A janela de oportunidade para uma resolução pacífica estava se fechando rapidamente. A gestão de um sequestro com reféns exige um protocolo rigoroso, onde o isolamento da cena é crucial. No caso Eloá, essa exigência foi tragicamente ignorada. O que deveria ser um ambiente controlado para a negociação se tornou um centro de comando improvisado. E pior, um circo midiático. Os negociadores enfrentaram uma situação de altíssima complexidade, um agressor sem demandas racionais ou financeiras. O objetivo de Lindenberg era puramente emocional e coercitivo, tornando-o imprevisível. Cada concessão era vista por ele como uma vitória, reforçando seu senso de poder em vez de desescalar o conflito. A decisão de permitir a comunicação externa
A chegada de familiares e até mesmo a interferência de terceiros criou uma cacofonia de vozes que minou a autoridade e a clareza dos negociadores oficiais. A regra número 1 em sequestros é manter a comunicação simples, direta e controlada. Aqui, a cena estava saturada por ruídos. A volta de Nayara ao cativeiro, analisada sobre a ótica de protocolos internacionais de segurança, é considerada um erro grave, que elevou o risco e a responsabilidade sobre o desfecho, reabastecendo o sequestrador com mais uma moeda de troca e um ponto de pressão psicológica. Um dos aspectos mais perturbadores do caso Eloá foi a transformação do drama privado em um espetáculo público. As emissoras de televisão, buscando audiência, posicionaram suas câmeras 24 horas por dia, transmitindo atenção ao vivo para milhões de lares. O problema não é apenas a cobertura, mas a interferência que ela gerou. O agressor, Lindenberg, tinha acesso a um telefone e, por consequência, estava ciente de tudo que era dito na televisão. Em alguns momentos, ele parecia estar atuando para as câmeras, elevando a sua própria narrativa e, talvez, inflamando a sua instabilidade. A linha direta entre a cobertura e a cena do crime é um pesadelo para qualquer negociador. Imagine o cenário: os negociadores tentando isolar e acalmar o sequestrador, enquanto repórteres e helicópteros, por vezes inadvertidamente, forneciam informações estratégicas sobre o posicionamento policial ou, pior, tentavam interferir diretamente na negociação. A ética jornalística foi duramente questionada. O interesse público em saber cada detalhe imediato colidiu violentamente com a necessidade tática de sigilo e contenção. Este caso se tornou um divisor de águas, mostrando o perigo de transformar uma crise de vida ou morte em um reality show de suspense. E você? O que pensa sobre o papel da mídia em situações de reféns? Você acha que a cobertura ao vivo pode prejudicar as negociações? Deixe sua opinião nos comentários. Sua visão é importante para esta análise. Após mais de 4 dias de cerco e tensão insuportável, a situação se tornou insustentável. No dia 17 de outubro, por volta das 18h30, o que se temia aconteceu. Os negociadores perceberam a deterioração das condições internas e a ameaça iminente à vida das reféns. Um barulho de impacto na porta que indicava a movimentação interna foi o estopim para a decisão mais difícil: a invasão. A equipe do Grupo de Ações Táticas Especiais, o GAT, invadiu o apartamento, esperando uma neutralização rápida e precisa do sequestrador. No entanto, o tempo de reação de Lindenberg foi fatal. A ação da polícia foi imediatamente seguida por disparos dentro do apartamento. A investigação detalhou que Lindenberg efetuou disparos que atingiram Eloá no rosto e na virilha, e Nayara foi atingida na mão. Os tiros vieram do próprio agressor. O desfecho foi a pior conclusão possível para uma crise que se arrastou por 100 horas. Lindenberg foi contido e preso, mas as vidas de Eloá e Nayara estavam irremediavelmente marcadas. O transporte imediato para o hospital foi a corrida final contra o tempo, mas tragicamente, Eloá não resistiu aos ferimentos cerebrais e foi declarada com morte cerebral. Esse momento de invasão e o desfecho brutal não encerrou apenas o sequestro, mas abriu um novo capítulo de investigação e de luto nacional. Com o falecimento de Eloá, a dor deu lugar à indignação e à busca por responsabilidade. O caso se tornou um símbolo da urgência em discutir o crime de feminicídio e a ineficácia das medidas protetivas em casos de relacionamentos abusivos. Eloá, em sua trágica perda, tornou-se um marco na conscientização sobre a violência de gênero no Brasil. O agressor, Lindenberg Alves, foi levado a julgamento. O processo foi complexo, envolvendo acusações de homicídio qualificado, tentativa de homicídio e cárcere privado. A defesa tentou argumentar sobre o descontrole emocional e a falha policial, mas o tribunal do júri, composto por 7 jurados, analisou as evidências do longo cárcere e o ato final de violência. Em 2013, Lindenberg foi condenado a 98 anos e 10 meses de reclusão, uma pena severa que reflete a gravidade dos crimes cometidos contra Eloá e Nayara. É importante frisar que o foco do sistema de justiça não está na vingança, mas em responsabilizar o autor por seus atos e em reafirmar a proteção social às vítimas. A condenação enviou uma mensagem clara:
O controle e a posse não são justificativas para o crime. Além do âmbito criminal, o legado de Eloá forçou uma reavaliação dos protocolos de negociação em sequestros de alta visibilidade e, crucialmente, estimulou um debate necessário sobre a intervenção da mídia em situações de crise. A tragédia de Eloá Cristina Pimentel, embora dolorosa, serviu como um catalisador amargo para mudanças na forma como a sociedade e as autoridades lidam com a violência doméstica e as crises de reféns. O caso de Eloá é uma lição dolorosa sobre como a obsessão, quando armada, pode ignorar todos os limites da razão e da humanidade. Aprendemos que a posse não é amor e que a linha tênue entre um relacionamento abusivo e uma tragédia pode ser rompida a qualquer momento. Queremos ouvir a sua análise. Qual foi, em sua opinião, o erro mais crucial cometido durante as 100 horas de negociação? Deixe seu comentário com respeito e profundidade. Se você é uma pessoa atenta, que valoriza a investigação detalhada e o senso de justiça, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações. Assim você não perde nenhum de nossos próximos arquivos. Compartilhe este vídeo para que esta análise chegue a mais pessoas. Nosso trabalho é buscar a verdade nos recantos mais sombrios da história humana. Até o próximo arquivo.